Oi galera, eu sou o João e hoje vamos terminar de falar um pouquinho da reforma protestante e principalmente da reação da Igreja Católica frente a esse cenário todo. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like aí embaixo, comentar e compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com as suas redes sociais, onde você quiser, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas aí. As críticas e todos os reformistas e toda a adesão que a população garantiu às reformas, que já em menos de 50 anos já atingia 40% da população europeia se dizendo protestante. A igreja passou a justamente tentar reavaliar suas posições, só que essas posições não foram uma reforma lá muito poderosa no primeiro momento. Eles também diziam que a própria questão das missas deveriam ser mais atrativas e envolventes, só que aí você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Manter a coisa do jeito que está e mudar, a conta não fecha. Então, a igreja, como de costume, vai se reunir com a sua alta cúpula na cidade de Trento para um concílio. Um concílio era como se fosse uma assembleia, um conjunto dessas altas lideranças da igreja, para justamente debater um assunto para reformular algum termo teológico, algum termo prático, ou estabelecer novas regras para aquele determinado momento. E esse vai ser o Concílio de Trento, que vai durar de 1545 até 1563. A primeira mudança que eles vão proporcionar vai ser a crítica à venda das indulgências. E a partir disso vai ser proibida a venda das indulgências. Ou seja, os membros do clero continuariam dando as indulgências baseados no sacramento da penitência, no sacramento da confissão. E com isso, a indulgência não seria mais uma mercadoria. Além disso, eles vão reafirmar os 7 sacramentos da Igreja Católica, sendo o batismo, a crisma, a eucaristia, o matrimônio, a ordenação, a confissão ou a penitência e a unção dos enfermos. Eles reafirmaram a autoridade do clero e principalmente a autoridade do Papa como o chefe da Igreja. O Concílio de Trento também foi responsável por tentar moralizar a situação. Então eles estabeleceram algumas idades mínimas para uma pessoa ser ordenada padre e depois para essa pessoa ser ordenada bispo. Com isso, eles acreditavam que tendo uma maturidade tanto espiritual como uma maturidade pessoal, essas pessoas seriam mais próximas da incorruptibilidade, ou seja, essas pessoas não seriam corrompidas pelos poderes mundanos. Eles também vão confirmar a Bíblia como sendo a grande fonte de fé. O Concílio de Trento também vai reestruturar e vai reativar o Tribunal do Santo Ofício ou o Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição constituía de uma força de pessoas que ia observar as pessoas que eram heréticas e as pessoas que tinham práticas um tanto duvidosas. Em alguns lugares a Inquisição se tornou muito mais forte, principalmente na Espanha e em Portugal, onde a Inquisição passou a perseguir os cristãos novos, que basicamente eram muçulmanos e judeus recém-convertidos. Então a ideia deles era justamente monitorar para ver se eles eram convertidos de fato, e se por acaso eles rastreassem alguns desses que não eram praticantes fiéis da religião cristã, eles eram capturados e eles tinham a chance de confessar que não eram crentes na religiosidade cristã, e com isso eles poderiam ser torturados e podiam ser executados tanto na própria sessão de tortura, que poderiam ser executados no chamado auto de fé, que basicamente era você armar uma praça pública, eles colocavam um monte de madeira empilhada e levavam essa pessoa que era considerada herege ou traidora dos valores cristãos para a praça. Essa pessoa era amarrada
colocada na fogueira e ateavam fogo ao seu corpo, ela era queimada viva. E além das pessoas, dos cristãos novos que foram principalmente atingidos na Península Ibérica, você tinha também as pessoas que eram consideradas estranhas. Então as curandeiras eram chamadas de bruxas. Isso foi uma prática que aconteceu em vários locais onde se perseguiu essa prática de cura. Estudiosos da alquimia podiam ser denunciados para a Inquisição e o pessoal, os astrólogos de plantão. Então a galera, se acreditasse em signo, podia parar na fogueira. Uma das posições promulgadas pela Inquisição será o Index Librorum Prohibitorum. O Index vai ser uma lista, né, um índice de vários livros que eram proibidos porque eles continham coisas erradas, né, eram livros de doutrinação anticristã, né? Então, por exemplo, Galileu Galilei, Descartes e uma série de outros autores eram considerados autores que não eram para os fiéis cristãos lerem. Então, se você também tivesse uma listinha desses livros na sua casa, então vai ter esse controle e essa perseguição a todos aqueles que representassem ameaça aos dogmas e às novas posições da igreja. Em 1540, isso já antes um pouquinho do Concílio de Trento, um cidadão chamado Inácio de Loyola, ele vai fundar a Companhia de Jesus, que basicamente era uma ordem da igreja, que tinha um formato mais militarizado. Militarizado no sentido de que ela deveria ir para o combate, levar o evangelho como a sua arma para convencer e levar a povos que não conheciam essa religião. Principalmente para os povos do leste da Europa, que ainda tinham práticas pagãs, e principalmente nos novos locais onde os europeus estavam encontrando após as navegações. Então, na América, na África, na Ásia, é uma ordem que tinha essa ideia de levar o evangelho e levar as práticas do catolicismo às pessoas que não conheciam a religião. Em vários lugares você tem uma série de brigas por conta de intolerância religiosa. De um lado você tem essa perseguição proposta pela Inquisição e por outro lado, os locais que você tinha uma grande concentração de protestantes também você tinha uma reação igual e na direção oposta. Um dos episódios mais conhecidos foi a noite de São Bartolomeu em 1572 na França, quando os cristãos massacraram várias pessoas que eram calvinistas, que na França eles recebem o nome de huguenotes. Essa intolerância vai levar a um dos grandes motivos para a Guerra dos 30 Anos em 1618. Tá? Então esse cenário está armando aí uma bomba para explodir em breve. Então é isso, gente. Dúvidas e desafios? Chama a Clio.